Oferecimento Gorilla. Receptora de TV digital USB Multilaser. 10 vezes de R$ 9,90. Boa noite! Olá, bem-vindos a mais uma Oficina do Corpo. Eu sou a Mônica Feliciano e hoje o tema é um pouco mais sobre diabetes. Nós já falamos sobre diabetes esse ano, só que diabetes e hipertensão são doenças muito comuns hoje em dia e facilmente evitáveis. Independente se você tem hereditariedade de diabetes, você pode se prevenir e de uma certa forma passar a vida sem ter a doença, ou então, se você tiver, conseguir um controle muito mais anterior do que seu antepassado. Domingo passado, dia 31 de julho, eu marquei um encontro com uma amiga numa padaria próxima da casa dela. Uma padaria maravilhosa, com um buffet super variado, cheio de coisas saudáveis e cheio de coisas também hipercalóricas, né? Caberia ali o bom senso para a gente escolher o que comer, mas a primeira refeição pode ser uma refeição mais rica, uma refeição mais farta. Bom, tudo estava ótimo, a conversa estava boa, já tínhamos feito a escolha do café da manhã, até que chegou um casal com uma criança obesa. E isso me deixou muito perturbada, sabe? A criança deveria ter por volta de uns 2 a 3 anos e ela me chamou a atenção. Tive vontade de ir falar com os pais, mas me contive. A mãe usava umas roupas largas e dava a impressão de ter sido uma pessoa obesa no passado. Por que dava a impressão? Pela pele dela, pela constituição física dela. Lembrava de uma pessoa que já tinha sido gorda, mas que emagreceu de uma maneira bastante acentuada. Sei que não se deve julgar pelas aparências, mas foi inevitável. Me chama mesmo a atenção e eu sinto muito, né, quando eu vejo uma obesidade tão precoce, né? Não tive iniciativa para falar com o casal, porque eles estavam muito ocupados entre conversar, comer, oferecer mais comida para a criança, principalmente queijo e pedacinhos de pão. Me senti muito covarde, me senti muito impotente e esse mal-estar me impediu de ir até eles, entendeu? Fiquei bloqueada, sabe? E aí eu fiquei imaginando, mas o que poderia ter me bloqueado, né? De repente o casal não estava pensando nisso e estava tirando lá uma manhã de domingo de lazer, né? Uma pena, porque eu deixei passar uma oportunidade de ajudar alguém ou de pelo menos ter a iniciativa para que eles soubessem que eu sou da área da saúde, né? Eu sou professora de educação física, trabalho com prevenção de doenças e deixei de estabelecer aí um contato interessante que poderia ajudá-los no futuro. Bom, mas ao mesmo tempo eu refleti e aí isso me incentivou a estudar mais e a escrever aqui para o Oficina do Corpo cada vez mais assuntos de interesse relacionados à manutenção da saúde. Então, abrir esse canal com vocês, abrir esse canal com as pessoas que vocês conhecem é algo assim muito importante, porque faz refletir o que é hoje na sua vida que pode ser melhorado quanto à qualidade que você tem. Seu peso? Será que seu peso está acima ou abaixo do ideal? Se está abaixo, qual é o controle que você tem? Se está acima, qual é a preocupação que você tem? Estética ou saúde? Então você se cansa quando anda, quando sobe escadas, você tem uma gordura mais localizada na região do tórax ou ela está mais nos membros inferiores, membros superiores, né? E de qualquer maneira, se você tem essa gordura e ela faz mal do ponto de vista hereditário, inclusive, como fazer para você diminuir esse índice, né? Tudo isso é uma coisa importante. E principalmente, como evitar doenças provocadas
de uma certa forma, pela vida moderna ou pelo sedentarismo. Deixa eu só ver se chegou aqui uma mensagem. Muito bem. Ah, Gabriela. Ok, Gabriela, obrigada por estar aí comigo, tá? Ela diz que gosta muito do programa e que aprende muito. Gabriela, você pode também contribuir com sugestões ou dicas que você já incorpora no seu dia a dia, tá? Para se manter saudável. Obrigada, viu? Bom, hoje o tema é um pouco mais sobre diabetes. Como na maioria dos estudos humanos, então, tive vontade de buscar um pouco mais e descobrir. Lá na antiguidade, a gente já encontra estudos entre os persas, entre os indianos e no Antigo Egito também, tá? Diabetes mellitus tem esse nome de origem grega. As palavras significam sifão, né, que refere-se ao tubo recurvado, aquilo que faz com que a água passe sem retornar, e glicose, doce, né? E descreviam a doença como característica de micção constante. A pessoa tinha muitas vontades, muitas vezes tinha vontade de urinar, e essa urina, ela era doce, tá? Devido à alta concentração de glicose. Embora apenas há cerca de 100 anos temos uma compreensão maior dessa doença, ela já é muito antiga. A primeira imagem do pâncreas, temos aí a imagem do pâncreas? Cadê a produção com a imagem do pâncreas? Estão me ouvindo? Ei, temos aí a imagem do pâncreas? Ok. A imagem do pâncreas foi mostrada pela primeira vez por 2 médicos alemães em meados do século XIX, como uma glândula volumosa situada atrás do estômago. Temos também uma outra imagem que dá para ver direitinho no corpo humano. Ai, perfeito, adorei. Nessa época ainda não se sabia exatamente qual substância que o pâncreas produzia, mas que essa substância poderia interferir no aumento do nível da glicose do sangue. Muito obrigada, adorei a imagem, viu? Adorei. Ah, chegaram mais mensagens. Oi, Jorge, já falo com você já já. O Jorge diz o seguinte: quer engordar, até conseguir 4 quilos, mas estava gastando muito com comida. Tem uma forma mais barata, né? O que você aconselha? Já vou falar com você já já. Dependendo de que tipo de comida você estava comprando, realmente o gasto pode ser elevado. Mas se você, por exemplo, comprar alimentos, verduras e frutas, você pode equilibrar o seu orçamento. E aí precisa entender o seguinte: se o aumento de peso que você quer está diretamente relacionado com o aumento da musculatura do seu corpo. Se for assim, realmente o direcionamento pode ser mais proteínas e pode ser inclusive carboidratos, mas assim, mais ligados a legumes, né? Arroz como carboidrato, depois brócolis, também é bem interessante, couve-flor, numa quantidade um pouco maior, cenoura, que vai te dar um alto índice de açúcar, batata, né? Então, dependendo de como você for equilibrar isso, não é muito caro, né? Agora, carne todo dia, por exemplo, custa muito. Então, teria que intercalar essa dieta e fazer aí, junto com uma nutricionista, inclusive, um planejamento melhor. Mas eu quero conversar com você um pouco para saber se está diretamente relacionado também com o teu gasto energético, tá bom? De repente você está fazendo muito a fase aeróbia, está gastando muita energia e não consegue reter essas calorias que você ingere. Vou só terminar aqui a respeito desse histórico, né? Já em 1921, um pequeno grupo de células foram encontradas e foram isoladas por cientistas canadenses, né? Essas células foram chamadas de ísolas de Langerhans e a substância até então desconhecida foi aí denominada de insulina, em 1921. Já em 1922, a insulina, que na época era um milagre da medicina, foi disponibilizada para tratamento da diabetes, mudando completamente as perspectivas futuras das pessoas doentes, das pessoas diabéticas. Bom, é inevitável para mim falar a respeito disso. Eu preciso falar o seguinte. Então, antes de se acreditar que somente o pâncreas
deixa de produzir insulina o suficiente e que esse é o remédio para o diabetes, a gente precisa atentar ao seguinte: qual é o estilo de vida do indivíduo, né? Como é que a pessoa hoje está em relação ao seu equilíbrio de aporto nutricional, atividade física? E se pode, de repente, o estilo de vida ser o causador, então, do distúrbio, ou seja, se a pessoa não gasta essa energia, essa glicose fica contida no corpo, promove uma série de desajustes bioquímicos em geral, faz com que haja um excesso de glicose no sangue e ele então, através do fígado, empurra isso tudo para os rins, que tenta mandar para a bexiga, que tenta jogar fora do corpo via urina. Será que não está aí? Será que não falta um pouco de sudorese? Será que não está faltando um pouco de gasto energético através dos movimentos, de um esforço físico ideal para manter esse equilíbrio bioquímico? Então, eu preciso fazer essa crítica. Antes de se pensar que é o pâncreas que não funciona, podemos pensar que esse pâncreas, funcionando muito, sofreu ali microlesões, cansou, deixou de dar conta da quantidade de glicose que ele então precisava equilibrar no organismo, né? A vida sedentária promove o acúmulo de resíduos tóxicos no organismo. Além de uma série de disfunções sobre a carga energética não utilizada pelos músculos, temos que lembrar que é o seguinte: suar é limpar o corpo, eliminar toxinas e prevenir doenças. Não adianta uma pessoa com hereditariedade para diabetes fazer apenas dieta. É necessário fazer exercícios físicos. Você pode fazer o seguinte: dá uma volta no seu quarteirão. Que isso leve 10 minutos, não importa. Se você fizer isso um dia, depois de 3 dias fizer 2 vezes, acumulando 30 minutos de esforço físico contínuo, nem que você não sue lá muito a sua camisa, não importa. Você já está acionando o seu metabolismo a eliminar toxinas e a diminuir índices interessantes, principalmente de glicose, tá? Que é a primeira energia que a gente queima. Muito bem, o glicogênio é a primeira fonte de energia que o corpo solicitará para a execução de qualquer esforço. Mas não adianta nada ficar nisso, ou seja, se em alguns segundos de movimento você queima a glicose, mas compensa com um docinho, a equação é danosa, não deu certo. Você usou aquela energia e depois você devolveu para o corpo, inclusive, uma energia maior, fazendo com que o seu corpo sofresse novo estresse para metabolizar essa energia. Assim não vale. Apenas após a queima energética de glicose é que o organismo vai processar o carboidrato, que será transformado em glicose na presença do oxigênio no sangue. E se você continuar se esforçando, o corpo então transformará a gordura em carboidrato e esse carboidrato de novo será transformado em glicose para estar lá para o seu músculo poder fazer o esforço. E assim é continuamente, né? A alimentação, ela pode fazer com que você tenha esse equilíbrio, tá? De repente, se você ingere menos gorduras, você vai ter menos estoque de gorduras no seu organismo. Essa gordura pode vir principalmente do leite, né? E derivados, pode vir também das frituras e pode vir das carnes que entre as suas fibras tem ali a gordura. Quando é que você queima a gordura, né? Em alguns organismos, a partir de 30 minutos de esforço, em outros a partir de 45, em outros ainda acima de 1 hora. Então, se você se exercita dentro de um limiar de resistência aeróbica, ou seja, você consegue respirar, falar, não está fadigado, não sente aquele acúmulo de ácido que o corpo dói quando você se movimenta, possivelmente você vai fazer as transições energéticas sem sofrer um grave dano, uma grave adaptação e cansar muito, tá? Para quem é sedentário, o cansaço surge rápido, né? Gustavo, diabetes tem sintomas? Tem. A pessoa que é diabética, ela tem muita sede, sabe? Ela faz xixi várias vezes.
e sente-se cansada, cansada, cansada. Então, você precisa estar atento a esses sinais. Ana Gabriela, oi Mônica, estou presente aqui hoje, o programa está cada vez mais cedo. Começou, tem mais ou menos um mês? 21h45? 3 semanas. Há 3 semanas, sim, a gente conseguiu antecipar e começamos agora às 21h45. Obrigada pela presença, viu, querida? Olha, falando nos sintomas, eu vou falar o seguinte, uma coisa interessante, que são os 2 tipos de diabetes, né? Há mais ou menos 50 anos foi descoberta uma outra forma de diabetes. Através de baixas doses de glicose no sangue, os médicos distinguiram 2 tipos. O das pessoas que são insulinodependentes e o das pessoas que não precisam da insulina. Então, a diabetes mellitus insulinodependentes tem a nomenclatura DMID, é chamada também de tipo 1. É necessário que as pessoas tomem injeções diárias de insulina com doses certas e ela pode se manifestar normalmente em pacientes jovens, viu? Já a diabetes mellitus não insulinodependentes, DMNID tipo 2, ela é mais comum em pessoas de meia idade e idosos e ela pode ser controlada com remédios, com comprimidos ou então com dieta. Gente, é interessante. Se você come na sua dieta diária, né, na sua alimentação diária, doces, e se você tem presente também o açúcar, pode ter certeza que o ideal é que você utilize energeticamente esse substrato energético, né? Senão ele vai ficar lá sobrecarregando e desequilibrando o seu corpo. Teve um programa esse ano ainda que eu falei sobre a síndrome metabólica, que é uma disfunção que ocorre na região abdominal devido a um desequilíbrio bioquímico e vai favorecendo o quê? Um inchaço dos órgãos, né? E a pessoa tem então aquela aparência de estar estufada, né? Então, o excesso de açúcar no organismo também provoca isso, viu? Essa sensação de estufamento, esse inchaço. Muito bem, essas respostas parecem tão simplistas para mim, né? Dizer assim, essa diabetes surge devido à incapacidade do pâncreas de produzir insulina suficiente, né? Porque se alguma coisa deixa de funcionar no seu organismo, então você toma um remédio e aí tudo volta ao normal. Sabemos que não é assim. Toda a química que entra no nosso corpo, ou melhor, qualquer alimento, qualquer substância que entra no nosso corpo é processado por um conjunto de órgãos. Se funciona para algum tipo de disfunção, pode gerar outra futuramente, ou seja, não vale a pena. Se você toma um remédio que vai ser absorvido e vai passar pelo seu corpo todo, e inclusive ele vai circular no seu corpo através do sangue, e ele serve para uma determinada região, disfunção ou órgão, pode ser que ele prejudique outro. Então, nós temos que estar muito atentos. É comum em tratamentos, em hospitais, os médicos dizerem o seguinte, esse tratamento vai atender a necessidade desse órgão, mas vai debilitar o paciente em outras situações. E aí, somente o repouso pode reparar depois esse equilíbrio. Então, nós sabemos que tudo aquilo que a gente come, e se nós precisamos também tomar remédios, vamos estressar o organismo de alguma forma. Essa equação, na minha opinião, é de perde-perde, ou seja, perde-se dinheiro comprando remédio, né? E perde-se saúde. Por quê? Porque nós estamos enganando apenas o mal-estar. Isso não é uma opção inteligente, né? Eu acho que comprar remédio só é bom para o dono da farmácia, porque para o nosso organismo não é. Lógico, em relação a uma situação doentia, nós temos que aproveitar esse recurso tecnológico. José Carneiro pergunta o seguinte, diabetes não tem cura? Então, depende. Se você conseguir, dentro da condição que você está, ou a pessoa que já está com um nível acima do ideal, do suportável pelo organismo, reverter de maneira bastante planejada a sua alimentação
introduzir uma atividade física de intensidade leve a moderada, você simplesmente termina com a doença no seu organismo, porque você faz com que o seu organismo volte a ter o equilíbrio necessário. Agora, se chega num determinado nível que realmente o pâncreas já está saturado e já está desgastado e qualquer tipo de açúcar, inclusive o açúcar da cenoura, já desequilibra, já desfavorece, já estressa o organismo, porque há um excesso, houve todo um desequilíbrio bioquímico, aí realmente apenas com a insulina até o último dia da vida, né? Mas se você no seu check-up anual consegue perceber através dos índices que você está um pouquinho acima do normal e o médico depois na hora de receber seus exames fala sobre isso, então sim, você consegue reverter e reequilibrar seu organismo. Tá bom, José? Toda a literatura sobre diabetes esclarece uma verdade única, que diabetes é uma mudança da bioquímica do organismo, resultando no excesso de glicose no sangue e aponta como causa a deficiência do hormônio insulina, produzido pelo pâncreas e responsável por processar e nivelar o açúcar no sangue. Mas da onde surge esse excesso de glicose, gente? Da onde que surge? Da alimentação. Da alimentação. A insulina é o único meio de quebrar as moléculas de glicose em vários pedacinhos, para que essas sejam absorvidas pelas células. E se falta insulina e a concentração sanguínea dela é elevada no corpo, elevada a dosagem glicolítica, né? Então o corpo tenta eliminá-la empurrando para os rins, jogando fora pela urina. A partir daí, mais e mais problemas começam a surgir. E eu voltei aqui tudo no começo. E aí com isso você tem o quê? O seu desequilíbrio orgânico, né? Muito bem, a partir daí mais e mais problemas começam a proliferar. E se a urina está doce e dentro de um ambiente, então, atraente para quê? Para a formação e proliferação de germes e bactérias, tá? O que facilita, portanto, o surgimento de infecções urinárias. A cistite, né, que é uma inflamação na bexiga, a candidíase na mulher, que é uma infecção vaginal. Quando há excesso de glicose no sangue, os rins, recebendo do corpo essa substância, tenta eliminá-la, cada vez mais vai o que? Aumentando a micção, essa vontade de ir ao banheiro, fazer xixi e tudo mais. Em seguida, se esse índice não for alterado, o nível da substância há então um aumento de produção de urina, isso é chamado poliúria e é geralmente o primeiro sinal de diabetes, né? Então, há vários sinais, já comentei anteriormente, mas os sintomas mais comuns da DMD, que é a diabetes mellitus insulino dependente, e da DMND, que é a diabetes mellitus não insulino dependentes, é a sede, né? A sede constante. A desidratação, por quê? Porque você vai eliminando do organismo, ao mesmo tempo vai voltando para outros órgãos. A micção excessiva, né? Então você urina e urina muito, com grandes quantidades de urina. Infecções do trato urinário, tal como cistite, vaginite, Escherichia candidíase. O sobrepeso, em alguns casos, perda de peso, tá? Então depende muito do nível, né, de diabetes que a pessoa se encontra, né? Cansaço e fadiga, né? A visão também embaçada, há um comprometimento, como se a visão fosse borrada, embaçada, resultando do quê? Da desidratação do cristalino dos olhos. Considerando que a hereditariedade pode facilitar o entendimento das doenças que já afligiram nossos pais e familiares, considero mais uma oportunidade para buscarmos com disciplina a prevenção do que a cômoda explicação que todo mundo fala, a maioria das pessoas fala, mas isso é hereditário, eu vou ter de qualquer jeito, né? Então, não é bem por aí. E eu vou dar um exemplo já sobre isso. Eu tenho um amigo que tem assim um exemplo maravilhoso e inclusive está vivo, né? Posso falar rapidinho? Acho que é rapidinho. É o Amauri, tá? Já vou encerrar. O Amauri, ele
é triatleta, tá? A mamãe dele faleceu de infarto aos 40 anos e a irmã também, infarto fulminante aos 42. O Amaury, em determinado momento, sentiu-se mal, né? Como ele tinha feito uma prova, achou que era um mal-estar devido ao desgaste, porque triatleta, né? Então gasta muita energia. E aí achou que estava só com o estômago embrulhado. Na madrugada foi para um pronto-socorro e lá no pronto-socorro acharam que realmente ele deveria ter comido alguma coisa. E com o excesso de esforço que ele fez da prova, ele devia estar passando mal. Deram a ele soro, ele voltou para casa. Bom, no dia seguinte ele voltou no hospital porque não dormiu a noite toda. Tinha aquele mal-estar no tórax, no corpo como um todo, não sabia o que era. Bom, ele infartou e não sabia. Só que como o coração dele era muito bem irrigado, tinha aquelas veinhas que levavam para todo o coração oxigênio, sangue e tudo mais, ele não teve nenhuma parte necrosada, muito pelo contrário. O coração dele conseguiu suportar o estresse causado pela hereditariedade e também pelo esforço que ele sofreu, e ele passou da fase crítica da morte hereditária, né? Que seria em torno dos 40, 42, 43 anos, ataque fulminante do coração. Então, a mesma coisa é para diabetes. Se você tem histórico da família, com pessoas que inclusive já sofreram de diabetes e tiveram até que amputar alguma parte do corpo por necrose, é importante que você observe sua alimentação, diminua a glicose do seu organismo, comece a ter uma vida mais ativa e equilibrada e seja feliz. Não tem outro caminho. Quem está doente não está feliz, quem está saudável, feliz. O que fazer? Dieta saudável, redução do peso corporal, elimine salgadinhos, elimine frituras, elimine alimentos gordurosos, faça exercícios leves e moderados com regularidade, coma em intervalos de 3 em 3 horas. Eu, por exemplo, já estou com fome. Saindo aqui do programa hoje, você também? Eu e a Rose, saindo do programa, vamos fazer aqui um lanchinho muito gostoso, light. Faça exercícios e seja ativo fisicamente. Eu queria recomendar uma farmácia para diabéticos chamada Prodia. Depois eu vou, inclusive, convidar pessoas referentes a essa farmácia para que venham aqui falar com a gente sobre diabetes e como foi que eles chegaram lá, no www.prodia.com.br. Muito bem, para encerrar hoje, a minha sugestão é uma peça que eu já vi e que eu adorei, chamada A Alma Imoral. A Alma Imoral está no Teatro Augusta, na Rua Augusta, né? Na Rua Consolação, 943, e foi uma adaptação do livro de Newton Bonder, e a Clarice Nisquier, que fez essa adaptação, é a protagonista desse monólogo, do qual ela fala sobre a impressão que ela teve ao ler o livro e divide os questionamentos que ela teve com a plateia. Baseado em conceitos filosóficos e bíblicos, ela instiga, ela provoca o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é imoral. E ela também propõe a seguinte situação: a necessidade de você romper limites, de você trair para você valorizar depois e encontrar um melhor adequamento comportamental, uma forma melhor de entender as coisas. Quais são as situações que te promovem a essa situação de traição? Traição dentro dos assuntos tratados aqui na peça. Não vou adiantar nada para vocês. Inclusive tem um figurino da Clarice Nisquier muito interessante que só quem está presente, bem simples inclusive, é que vai ver, né? E aí ela transforma um manto, um simples pedaço de pano, em várias roupas, tá? Recomendo a vocês, eu tenho vontade inclusive de ver de novo, porque cada vez que você ouve esses conceitos filosóficos, você incorpora mais um aprendizado no seu dia a dia, tá? Telefone de lá, 3151-4141, ingresso a R$50, use também sua carteirinha de estudante. Gente, queria agradecer a audiência de vocês, queria convidá-los para a semana que vem falarmos um pouco mais sobre obesidade. Quero adiantar isso aí. E depois vou trazer informações para vocês de um curso que eu vi a respeito de cuidados com o idoso. Lembra que a gente falou a semana passada? Queria agradecer mais uma vez e dizer que vocês podem mandar e-mail para oficinadocorpo
justv.com.br e acompanhar a gente também no Twitter e no Blogspot. Obrigada, viu? Até lá!